Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Efésios capítulo de número 1, a partir do verso 3, diz assim a palavra do Senhor: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Se você puder, feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Te agradecemos pela Tua mensagem, Senhor, que é luz para as nossas vidas, é luz para os nossos caminhos. Te pedimos nessa hora, Deus, conduza-nos a um lugar de segurança no Senhor, que nós possamos sair daqui abastecidos pela Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Nós vamos conversar um pouco nessa noite. Eu quero discorrer com você nessa noite, pela palavra de Deus, sobre um tema muito importante. Eu quero falar com você sobre as bênçãos de Deus. Eu quero falar com você nessa noite sobre uma das coisas mais importantes e preciosas que temos na nossa vida, que são as bênçãos de Deus, que são derramadas sobre nós todos os dias. E quando eu digo todos os dias, eu digo isso com muita segurança, porque a primeira bênção que recebemos em um dia, logo pela manhã, é a bênção da vida. A vida, ela é uma dádiva, é uma oportunidade que nos é dada todos os dias. E hoje lhe foi dada mais uma oportunidade de você viver e desfrutar da sua vida. E aqui nós temos vários grupos de pessoas que desfrutam da vida de uma forma, outros que desfrutam de outro. Um grupo de pessoas que já acorda cedo pela manhã reclamando, outros que acordam cedo pela manhã agradecendo. Amanhã nós seremos submetidos a uma segunda-feira. Para muitos é uma tortura, para outros é uma alegria. Para muitos é mais uma semana começando e seja o que Deus quiser. Para outros é mais uma semana começando, seja o que Deus quiser. Você consegue entender a diferença do seu humor pela manhã? E a verdade é que todos os dias nós somos submetidos a bênçãos de Deus, que vêm dos céus sobre nós. Você tem a bênção de fazer parte de uma igreja, você tem a bênção de morar em uma boa cidade, você tem a bênção de ter pessoas ao seu lado. Todos nós somos muito abençoados. E a verdade é que quando nós olhamos para as bênçãos que Deus pode nos entregar, muitas vezes nós olhamos para recursos financeiros, para posses materiais, para coisas que nós queremos, sonhamos, e tudo isso de fato são bênçãos de Deus. O carro que você tem, a moto que você tem, a casa que você mora, o seu trabalho, o dinheiro que você tem na sua conta, tudo isso são bênçãos de Deus. Mas as bênçãos de Deus não se limitam a isso. Porque quantas pessoas nós vemos que têm tudo, mas não são abençoadas? Quantas pessoas nós vemos que têm muito dinheiro na conta, tanto dinheiro que lhes rouba a paz? Tem tantas posses e tantas coisas que está todo momento pensando que todo mundo está querendo roubar ela e ela não consegue desfrutar de uma boa vida, de uma vida agradável. Eu não sei você, mas eu sou muito tranquilo quanto a amizades, afinal de contas eu não tenho nada que interesse alguém. Não sei se é assim na sua vida também. Alguém fala, eu acho que essa amizade é meio interesseira. Eu não tenho muita coisa para oferecer, então deixa essa amizade ser interesseira. Mas a verdade é que, na grande maioria das vezes, nós olhamos para as bênçãos de Deus e vivemos e somos submetidos a essas bênçãos e não conseguimos perceber aonde estão as bênçãos de Deus. A verdade é que se você for fazer um retrospecto da sua vida até hoje, quantas bênçãos de Deus nós desfrutamos todos os dias, favores imerecidos. Eu vim agora no carro ainda conversando com a Bia e falando sobre coisas que muitas vezes nós vivemos e provavelmente assim na sua vida também, coisas que às vezes nós nem oramos, coisas que às vezes nós nem pedimos, coisas que às vezes nós nem dobramos nosso joelho e colocamos diante do Senhor, mas Deus sabe que se aquilo acontecer, alegrará demais o nosso coração. E quantas vezes eu e você desfrutamos dessas bênçãos? Quantas vezes eu e você desfrutamos de bênçãos de Deus que vêm a nós, e isso nos alegra, e isso faz com que o nosso coração venha a explodir de alegria. E eu quero falar com você nessa noite sobre alguns pontos, de como nós desfrutarmos da bênção de Deus na sua totalidade, de como nós desfrutarmos da bênção de Deus na sua integralidade. A verdade é que algumas pessoas identificam a bênção de Deus quando ela se apresenta de determinadas formas. Nós vivemos dias onde quem mais tem parece ser mais abençoado, mas a verdade é que muitas vezes nós não temos tudo, mas não nos falta nada. E eu não sei para você, mas para isso é a maior bênção que eu posso ter.
é eu saber que eu terei alimento na minha mesa, é eu saber que eu terei os meus amigos, eu terei as pessoas à minha volta, e eu não preciso de tudo, mas a minha oração é: Deus, que nunca falte nada. E assim deve ser na minha e na sua vida. Então, como desfrutar de uma boa vida abençoada da parte de Deus aqui nessa terra, aqui e agora? Afinal de contas, todos nós, eu e você, carregamos uma promessa de uma vida eterna. Enquanto Wesley cantava aqui, ele falou que isso tudo era só um ensaio de algo que irá acontecer, e isso é uma verdade. Todos nós estamos aqui cultuando e adorando ao Senhor, e um dia faremos isso pessoalmente diante dEle, nos uniremos com os anciãos que cantam: Santo, Santo é o Senhor. E enquanto esse momento não chega, como desfrutar das bênçãos de Deus aqui nessa terra? Aonde temos lutas, aonde temos adversidades, aonde temos pessoas que tentam nos enganar, pessoas que tentam nos roubar, como desfrutar da bênção de Deus aqui nessa terra? E o primeiro ponto dessa mensagem, eu preciso falar para você, que nós precisamos começar a dar menos atenção para o que as pessoas falam e mais atenção para o que Deus diz. Nós estamos vivendo dias onde todo mundo ganhou o poder de fala. Atrás de um teclado, com um smartphone na mão, qualquer um pode te criticar, ou qualquer um também pode te elogiar. Mas a verdade é que muitas vezes eu e você pautamos a nossa vida no que as pessoas dizem ao nosso respeito. As pessoas do trabalho, as pessoas de casa, as pessoas que estão à nossa volta. E o problema não é o que as pessoas dizem, o problema é como nós levamos isso que as pessoas falam. Afinal de contas, críticas construtivas todos nós deveríamos receber e deveríamos acatar, mas a verdade é que existem pessoas que proferem palavras contra nós, que só querem nos machucar e nos ferir. E o problema maior de tudo isso é que muitas vezes nós pautamos a nossa vida no que essas pessoas falam, e nos esquecemos das promessas que Deus fez a nós. O problema não é quando eu e você ouvimos as coisas, afinal de contas, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E não conseguimos às vezes limitar o que ouvimos, não conseguimos às vezes limitar o que vemos, estamos vivendo a vida e ouvimos às vezes o que não queremos e vemos às vezes o que não queremos. Mas o fato não é isso, o fato é aonde eu e você estamos pautando a nossa vida. O que pauta a sua segunda-feira pela manhã? O que Deus diz sobre você ou o que as pessoas falam sobre você? Você consegue entender isso? O problema é que muitas vezes eu e você estamos pautando a nossa vida na opinião alheia e não nas promessas de Deus. Existem promessas do Senhor liberadas sobre a mim e sobre a sua vida para todos os dias. E o problema é que muitas vezes essas promessas não se concretizam e não se realizam, porque nós estamos pautando a nossa vida no que as pessoas falam sobre nós. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão: enquanto eu e você não começarmos a acatar as promessas de Deus para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, nós não iremos vivê-las. E aí nós olhamos para as Escrituras e nós vemos grandes homens e mulheres de Deus desfrutando de coisas sobrenaturais. E nós não nos lembramos que essas mesmas promessas também estão liberadas sobre nós. Olha o que Paulo vai dizer à igreja de Éfeso: vocês já foram abençoados com toda a sorte de bênção. Mas será que aquilo se limitou àquela igreja? Mas será que aquilo se limitou àquelas pessoas? Ou será que isso também nos alcança hoje? Uma sorte de bênção liberadas sobre todos nós. Sabe, é você acordar amanhã pela manhã e você saber que em Cristo você é mais do que vencedor, e tudo eu posso naquele que me fortalece. Se isso não anima você para sair da sua casa e viver o melhor dia da sua vida, eu não sei o que te anima. Saber que tudo posso naquele que me fortalece. E quem me fortalece não é a política, não é a economia, não são as opiniões. O que me fortalece é Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que se entregou por nós, aquele que nos amou. É isso que nos fortalece. É saber que existe alguém do nosso lado, é saber que existe alguém por nós. E a primeira coisa, meu irmão, minha irmã, que eu e você precisamos para desfrutar as maiores bênçãos de Deus nessa terra, é entender que a vida de um homem e de uma mulher de Deus precisa estar pautada nas promessas que o Senhor liberou sobre nós. Se eu e você a partir de hoje começarmos a olhar para as Escrituras, a ler a Bíblia, nós vamos começar a perceber o tanto de promessa que Deus tem liberado sobre a nossa casa, sobre o nosso matrimônio, sobre a nossa igreja, sobre aquilo que Ele liberou sobre nós. O problema é que às vezes nós nem lemos a Bíblia. E como conhecer as promessas se nós não temos nem o conhecimento? É por isso que a própria Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Sabe, existem algumas coisas na minha e na sua vida que a gente não precisa nem orar para saber se é ou não é da vontade de Deus.
existe uma balança moral e ética, e eu posso dar uma pronta resposta para saber se é da vontade de Deus ou não. Mas para saber se é da vontade de Deus ou não, eu preciso estar intimamente conectado com Ele. Você consegue entender isso que eu estou falando? Sabe, quem aqui é casado, é casada? Quem aqui? Tem coisas que você não precisa nem perguntar para sua esposa. Você já sabe que a resposta é sim ou não. É ou não é verdade? Tem uma figurinha que eu amo que diz assim: eu vou ver com a minha mulher se eu estou a fim de ir. Não é verdade? Tem coisas que eu e você não precisamos nem perguntar para nossa esposa, para o seu marido, para os seus filhos, porque nós estamos tão intimamente conectados que a gente vê, será que isso está pautado com o nosso estilo de vida? Será que isso está pautado com aquilo que a gente tem para a nossa família ou para a nossa casa? Então eu tenho uma pronta resposta, se sim ou se não. E da mesma forma, meu irmão, precisa ser a nossa vida para com Deus. A mesma forma precisa ser a nossa vida para com Cristo, quando eu e você somos submetidos a coisas da vida, e isso às vezes nos pega de surpresa. Tem respostas que você não precisa nem dobrar os seus joelhos, elas já estão na ponta da língua, quando você sabe para onde você está indo. Quando você sai da sua casa para ir para o seu trabalho, quando você sai da casa para vir para a sua igreja, não é qualquer coisa que te distrai no meio do caminho, porque você tem um destino, você sabe aonde você quer chegar. Mas por que às vezes a gente dá tanta volta na vida quando se diz sobre as promessas de Deus? Porque às vezes passam anos e anos e anos e nós não vivemos as promessas de Deus para a nossa vida. Posso te dar uma triste notícia, meu irmão? Porque às vezes a gente não sabe para onde a gente está indo. Parece que nós estamos andando em círculos, parece que nós estamos sempre passando pelos mesmos lugares. Que hoje, em nome de Jesus, nós tenhamos a revelação das promessas de Cristo sobre nós, que nós possamos buscar o conhecimento, e Ele diz: vocês me buscarão e me encontrarão quando me procurarem de todo o coração. Ele diz, sabe, eu estou à porta e bato, e quem abrir eu entrarei e cearei com Ele, e Ele comigo. Deus quer ter intimidade comigo e com você. Ele diz, outrora, todo aquele que pede, recebe, todo o que busca, encontra, todo o que bate, a porta é aberta. Deus quer se relacionar comigo e com você. O problema é que às vezes nós estamos pautando a nossa vida no que as pessoas falam. A partir de hoje, meu irmão, em nome de Jesus, comece a pautar todos os dias da sua vida nas promessas que foram liberadas sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus, a partir de hoje, nós estamos nos lançando nas promessas de Deus. Não importa o que falem e o que pensem, a partir de hoje a minha vida e a vida da minha casa está pautada nas promessas que Cristo liberou sobre nós, em nome de Jesus. E aí eu entro com você no segundo ponto dessa mensagem. Eu quero ler um texto com você, que está em Gênesis capítulo 1, verso 27. Um texto muito conhecido, que diz: criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. E no segundo ponto dessa mensagem eu quero falar para você que para nós vivermos as bênçãos de Deus, nós precisamos voltar ao início. E voltar ao início não diz sobre um recomeço. Voltar ao início é recalcular a rota. A verdade é que muitas vezes eu e você já fomos longe demais e percebemos que estamos indo para o caminho errado. E talvez você não precise voltar do início, você só tem que parar e recalcular a rota. Sabe quando você se perde com o Waze e o Waze diz lá, recalculando a rota? Talvez eu e você precisamos disso, recalcular a rota, para onde nós estamos indo. E aí, o texto que nós acabamos de ler vai dizer que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Ele nos libera duas palavras. Ele diz, em primeiro lugar, sejam férteis. E aqui eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã, sobre a nossa fertilidade. Como está a nossa fertilidade? Quais são os frutos que nós estamos dando? Você sabe que uma árvore, ela é conhecida pelos seus frutos. E a pergunta que eu lhe faço nessa noite é: quais são os frutos que você tem dado? Será que nós estamos dando frutos de amor, frutos de mansidão, frutos de alegria, frutos de paz, frutos de paciência? Ou será que os nossos frutos estão meio revoltantes? Quais são os frutos que nós estamos dando? Uma árvore é conhecida pelos seus frutos. Se perguntarem para alguém como é o fulano, o que vão dizer ao nosso respeito? O que nós estamos gerando? Quem nós estamos sendo perante o outro? Nós vivemos em dias onde a maldade está esfriando o coração de muitas pessoas. Nós estamos vivendo dias onde
a proliferação das notícias e da maldade está ferindo e machucando o coração de muita gente. Então, eu já começo um dia, amanhã pela manhã, com várias notícias ruins, e eu já chego no meu trabalho triste, cabisbaixo, afinal de contas, como fazer dar certo? Nós estamos sendo cada vez menos empáticos um para com os outros, nós estamos nos colocando cada vez menos um no lugar dos outros, e Deus está nos dizendo: sejam férteis. Quais são os frutos que eu e você estamos dando? Quais são os frutos que você tem dado na sua casa, no seu trabalho, no seu ambiente social? Sabe, deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão, em nome de Jesus. Se a igreja de Cristo não frutificar, o mundo está frutificando. Se eu e você que estamos diretamente conectados a Cristo, Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso alicerce, nós que estamos intimamente conectados a Cristo, o fruto que nós damos está intimamente também conectado a Cristo. Os frutos que eu e você damos são frutos de bênção, sabe, frutos que podem transformar a história e a vida de outras pessoas, e às vezes nós não estamos frutificando. Sabe, aquele sorriso que você pode dar pela manhã para as pessoas que trabalham com você, aquele abraço que você pode dar em alguém, 1 minuto ou 2 minutos de conversa no dia com alguém pode mudar a vida das pessoas. Será que nós estamos sendo férteis ou não? Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos ver a Bíblia em vários pontos mostrando que quem não dá fruto, Deus arranca. Para que deixar inutilizar a terra, Jesus disse outrora. E quantas vezes eu e você estamos inutilizando espaços dentro do nosso coração? E quantas vezes eu e você estamos inutilizando o tempo que temos? E a Bíblia também vai dizer que quem dá fruto, o Pai poda, para que dê mais frutos ainda. Você sabe, uma frase muito dita pelas mães e pelos pais é: eu acho que eu tenho que cortar um pouco as suas asinhas. Você já ouviu isso alguma vez na sua vida? E o que é isso senão uma poda? O que é você dizer não para o seu filho ou para a sua filha senão uma poda? Se você deixar o seu filho ou a sua filha fazer tudo o que quer, ele não tem mais muitos anos nessa terra. É por isso que você diz para o teu filho: não pula daí, não vai lá, chega cedo, cuidado, porque você está zelando pela vida e pela integridade dele, para que ele possa dar frutos. E a Bíblia diz que quem dá fruto, o Pai poda para que dê mais frutos ainda. E muitas vezes eu e você ficamos irados e revoltados com as frustrações que temos para com Deus. E será que todas essas frustrações não são só uma poda de Deus para que nós venhamos a dar mais frutos ainda? Eu estive no ano passado em Natal, e em Natal tem um cajueiro, o maior cajueiro do mundo. Não sei se você já visitou, ou já viu, ou já ficou sabendo. E lá tem um mirante que você sobe e você consegue ver ele inteiro. E ele é muito grande, mas muito grande mesmo. E aí a guia estava lá nos contando a história dele, como foi criado, como foi startado aquilo tudo. E ela nos deu um relato muito importante, e está diretamente conectado à Bíblia. Ela disse que um período do ano, um período de um ano, foi decretada uma lei, de que a partir daquele momento, aquele cajueiro não poderia mais ser podado. E a partir daquele momento então, se houvesse qualquer poda naquele cajueiro, seria um crime. E a poda que foi implementada a ele foi o que eles chamam de poda forçada. Ele é um cajueiro gigante, ele é uma quadra inteira e ele invade a rua. E Natal, por ser uma cidade muito turística, passam muitos ônibus, muitos caminhões ali em volta, e esses ônibus e esses caminhões vão quebrando os galhos. E isso eles chamam de uma poda forçada. E no mesmo instante em que ela disse isso para nós, ela também disse que a partir daquele ano em que foi criminalizada a poda daquele cajueiro, a partir daquele momento ele diminuiu em quase 70 vezes os frutos que ele dava. Quando eles iam ali no momento de colheita, eles colhiam e todos os voluntários podiam comer, levar para casa, e eles ficavam quase que o ano inteiro comendo aqueles frutos. E depois dessa lei, depois desse decreto, então, os voluntários comiam, levavam um pouco para casa, tomavam um suco para não morrer de sede, e deu. E isso nos ensina um princípio poderoso, que a Bíblia já disse há muito tempo atrás, que quem dá fruto, o Pai poda, para que dê mais fruto ainda. Você consegue entender que se Deus parar de nos podar, a gente para de frutificar? E você sabe por que muitas vezes a gente parou de frutificar? Porque a gente ficou tristinho e chateado com as podas da vida, com os nãos que a gente recebe, com as portas que se fecham nos nossos caminhos. E o que é isso? Senão as podas de Deus, para que a gente dê mais fruto ainda.
Você consegue entender isso? E aí a Bíblia está dizendo para nós, então, sejam férteis. E depois ele diz, multipliquem-se. Como é importante eu e você multiplicarmos aquilo que Cristo nos entregou. Como é importante eu e você multiplicarmos aquilo que Cristo nos deu. Nós vivemos dias, como eu disse para você um pouco antes, que nós estamos vivendo dias midiáticos, onde as notícias se espalham muito rápido, onde tudo é compartilhado com muita velocidade. E como nós estamos multiplicando aquilo que Cristo nos entregou, as bênçãos que Deus liberou sobre a nossa vida, as bênçãos que Deus entregou a nós, como nós estamos multiplicando tudo isso? Sabe, o favor que Deus liberou sobre nós, a graça que Deus liberou sobre nós, como nós estamos fazendo com que isso seja espalhado para todo mundo? Sabe, a obra que Deus fez na sua vida, da onde Cristo te tirou, quem você era e o que você é hoje, o que só Cristo pode fazer na vida de alguém, como nós estamos multiplicando essa mensagem? A Bíblia vai dizer que o Evangelho é uma boa notícia, e eu não sei você, meu irmão, mas uma boa notícia deve ser contada, e precisa ser contada. A Bíblia vai dizer que nós somos sal da terra, que nós somos luz do mundo, que ninguém pega uma candeia e coloca debaixo da cama, muito pelo contrário, a coloca no lugar mais alto para que ilumine toda a casa. E o que somos nós se não essa luz? É por isso que às vezes Deus nos dá alguns acessos, é por isso que Deus às vezes nos dá algumas oportunidades, como essa luz que é colocada no lugar mais alto, para que se multiplique a mensagem, não a sua mensagem, não a mensagem da sua vida, mas a mensagem daquilo que Cristo pode fazer, através de um coração contrito e quebrantado. Por isso eu e você precisamos seguir e nos multiplicar. Multiplicar a boa notícia do Evangelho, multiplicar aquilo que mudou e transformou a minha e a sua vida. Porque a Bíblia libera muitas profecias e muitas promessas sobre nós, e muitas vezes nós não desfrutamos de tudo isso, nós não multiplicamos tudo isso, nós não espalhamos isso. Tem um texto em Jeremias, eu quero ler para você rapidamente, Jeremias capítulo 29, verso 11, que diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Essa é mais uma promessa de uma bênção de Deus liberada sobre nós. O que Deus tem para nós são planos de esperança e planos de futuro. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão, muitas vezes eu e você não conseguimos pensar no futuro porque nós perdemos a esperança. E quando nos roubam a esperança, nos roubam uma das coisas mais preciosas que nós temos, porque a esperança é o que nos dá senso de futuro. Se você já viu um casal de noivos prestes a casar, você vê eles ali fazendo planos e fazendo sonhos. Eu lembro quando eu e a Bia estávamos planejando o nosso casamento, a gente fazia planos e a gente sonhava, e a gente projetava, e a gente sonhava, e a gente viajava muitas vezes também. Mas por quê? Porque existe esperança, e a esperança é o que me dá projetos e sonhos para um futuro. Por isso que muitas vezes, muitos casais, muitas famílias não conseguem planejar como vão ser os próximos meses, como vai ser o próximo ano do seu matrimônio, do seu casamento, não conseguem pensar no futuro porque não existe mais esperança. Aos nossos olhos, nós perdemos a esperança. Consegue entender isso que eu estou falando? Quando nós olhamos para esse texto, ele diz que Deus vai nos dar esperança e um futuro. E muitas vezes nós não conseguimos mais sonhar e planejar com o futuro porque nós perdemos a esperança. Um empreendedor, um empresário, no início do seu negócio, ele faz planos, ele sonha em comprar novos equipamentos, ele sonha em fazer novas coisas, e fazer isso e fazer aquilo, e você olha para ele e você pensa, é impossível, mas deixa ele sonhar. Por que ele sonha tanto? Porque ele tem esperança, e a esperança é o que gera o futuro. Quando eu e você perdemos a esperança, meu irmão, minha irmã, nós perdemos o senso de futuro. Então não deixa ninguém roubar do seu coração a esperança de dias melhores, a esperança de uma casa melhor, a esperança de uma família melhor, a esperança de que o meu casamento pode melhorar, a esperança de que a economia pode melhorar, a esperança de que a minha vida pode melhorar, porque é a esperança que faz com que eu e você tenhamos um futuro. Às vezes nós olhamos para a nossa vida e nós não conseguimos ver um futuro. Eu não consigo imaginar como vai ser o meu amanhã, como vai ser semana que vem, como vai ser ano que vem, porque nos roubaram a esperança. E o texto que nós acabamos de ler vai dizer que Ele nos dá esperança e um futuro.
Em nome de Jesus, um futuro glorioso do Senhor para todos nós, um futuro abençoado do Senhor para todos nós. E posso te falar uma coisa, meu irmão, o futuro começa amanhã de manhã. Existe passado, existe presente, existe futuro que você está vivendo aqui agora, é o seu presente, amanhã já é o seu futuro, em nome de Jesus. Acorde amanhã com o seu coração cheio de expectativa, cheio de esperança, porque essa é uma promessa de Deus. Se prepare para viver a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus, os melhores dias da sua vida. Não é porque tudo mudou, não é porque tudo melhorou, é porque aqui dentro, a partir de agora, existe esperança, e a esperança está intimamente ligada com o futuro. Em nome de Jesus, dias esperançosos para nós. Olha para quem está do seu lado aí, libera esperança para ele, diz assim, ó, esperança sobre a sua vida. Espere por dias melhores, seja surpreendido por Deus. Em nome de Jesus, dias melhores sobre todos nós, a esperança e um futuro. E aí eu entro com você no terceiro ponto dessa mensagem. Uma das coisas mais importantes e mais preciosas que eu e você podemos fazer: compartilhar. Como nesses dias nós estamos perdendo chances de compartilhar. Sabe, compartilhar a vida com as pessoas, compartilhar momentos com as pessoas, compartilhar. A Bíblia vai citar um texto e eu quero ler ele para você, Atos capítulo 4, verso 32. A igreja primitiva, lá no início, logo após Jesus ser assunto aos céus, eles viveram algo precioso. Atos capítulo 4, verso 32 diz: da multidão dos que creram, uma era a mente e um era o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. E talvez você olhe para você hoje e você não tem muita coisa para compartilhar. Mas às vezes nós não compartilhamos nem a nossa alegria. Às vezes nós não compartilhamos nem a nossa esperança. Às vezes nós não compartilhamos nada com ninguém. E a Bíblia vai dizer que eles tinham apenas um coração, apenas uma mente. Eles não consideravam como sua coisa alguma, mas eles compartilhavam. Você quer ser abençoado, meu irmão? Comece a compartilhar. Você quer ser abençoado? Comece a dividir. Você quer ser abençoado, ricamente abençoado? E como eu disse para você antes, essas bênçãos não diz somente sobre recursos financeiros. Essa bênção é uma vida melhor, são dias melhores. Comece a compartilhar. Sabe, uma das coisas mais preciosas que a gente tem, às vezes a gente não dá atenção, a nossa saúde. Eu não sei você, mas nos últimos dias nós estamos enfrentando aí uma galera ficando doente. Algumas semanas atrás eu peguei virose. Quem aqui pegou virose, gripe, dengue, essas coisas tudo que está dando por aí? Eu peguei virose. Você sabe de algo para derrubar um homem de Deus? É uma virose. Você sabe algo para nos colocar prostrados? É uma virose. Mas não foi qualquer virose. E eu imagino que a sua dengue também não foi qualquer dengue. E naquele momento eu estava muito mal e só me vinha uma coisa: Senhor, obrigado pela minha saúde. Porque só sabe o que é agradecer pela saúde quando um dente começa a doer. É ou não é verdade? Quando vem uma virose, quando vem um problema na saúde, nós só sabemos a graça e a bondade de Deus de nos manter saudáveis quando a nossa saúde vai indo por água abaixo. E eu não sei você, mas nos últimos dias eu tenho tentado cuidar da minha saúde. Depois que o bispo compartilhou um vídeo aí falando sobre o cavalo, eu estou tentando cuidar do meu cavalo. E esse vídeo falava que nos foi dado um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo, agora eu não consigo levar a mensagem. Aí eu estou aqui bem diante do meu personal, Lúcio. Tá dando resultado, tá vendo como eu estou saudável? Olha como eu estou até suando, né, Lúcio? Faz a gente sofrer. Né, Fabiano? Fala aí. Mas o que eu estava falando mesmo? O Lúcio me desconcentra, cara. Ele vem com o cabelo jogado assim, do cavalo e da mensagem, é verdade. Da saúde. E por que eu estou falando para você sobre isso? Porque eu e você precisamos começar a compartilhar. Quando nós olhamos para esse texto de Atos e nós vemos a igreja primitiva, eles viviam os melhores dias. Ali existiam paralíticos sendo levantados, ali existiam cegos voltando a enxergar, ali existiam sinais e maravilhas. E aí, eu não sei você, mas muitas pessoas olham para os dias de hoje, olham para a igreja e nós vemos muitas pessoas corrompendo o evangelho, muitas pessoas inventando coisas que não existem, muitas pessoas embalando o evangelho e vendendo como um produto.
Sabe, deixa eu falar uma coisa para você, é porque nós estamos deixando de compartilhar. Nós estamos deixando de compartilhar a vida que temos, a verdade que carregamos, o que temos de mais precioso, que é a nossa própria vida. A pergunta que eu te faço é, nos últimos dias, quantos minutos do seu dia você tirou para compartilhar algo com alguém? Nem que seja para compartilhar os seus sofrimentos, nem que seja para compartilhar as suas tristezas. A verdade é que a cada dia nós estamos pensando cada vez mais em nós mesmos. E Deus nos ensina um princípio precioso para Ele nos abençoar. Quando nós multiplicamos, quando nós dividimos, quando nós não consideramos as coisas como nossa e nós multiplicamos e dividimos com os outros. Como isso é importante e como isso aqui pode mudar a minha e a sua vida. João capítulo 6 vai contar aquela história muito conhecida de um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. E diante de uma grande multidão, ele resolve dividir. E aqui mora um princípio precioso, meu irmão, para a minha e para a sua vida. Quando os recursos estão nas nossas mãos, 5 pães e 2 peixes não são nada. Mas quando nós damos tudo o que temos nas mãos de Deus, Ele pode fazer multiplicar. Esse é um princípio precioso para a multiplicação na minha e na sua vida. Comigo, são 5 pães e 2 peixes. Na mão de Jesus, alimenta uma multidão. É por isso que às vezes nós olhamos para nós, eu não tenho nada. O pouco que eu tenho não vai dar para mim, não vai dar para você, vai faltar. Mas está na minha mão. Quando eu digo, Senhor, é tudo que eu tenho. Ele pega aqueles pães, aqueles peixes. A Bíblia diz que Ele olha aos céus, Ele diz, Pai, graça te damos. Entrega para os discípulos e eles distribuem. E eles recolhem cestos cheios. Deu para todo mundo e ainda sobrou, porque o pouco na tua mão pode até ser nada, mas na mão de Deus Ele multiplica e alimenta multidões e multidões. Quem dirá a sua família? Quem dirá os seus? Quem dirá as pessoas que estão à sua volta? Quem dirá as pessoas que estão perto de nós? Em nome de Jesus, meu irmão, entenda uma coisa, você não precisa ter muito para multiplicar. O pouco que nós temos na mão de Deus, Ele pode fazer alimentar uma multidão. Como esse princípio é precioso e pode transformar a nossa vida. Sabe, nos tirar desse lugar de escassez, nos tirar desse lugar de miséria e nos colocar em um lugar de filhos amados, de filhos que entregam tudo o que têm para um Deus que pode multiplicar. Em nome de Jesus, que a partir dos próximos dias, eu e você possamos começar a entregar tudo nas mãos de Deus e Ele pode fazer com que tudo isso se multiplique. Amém? Um outro exemplo que eu quero dar para você sobre a multiplicação é um exemplo geográfico. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos Jesus passando muitos e muitos dias da sua vida em um rio chamado Jordão. E nesse rio existe muita vida, nesse rio existem muitos peixes, nesse rio existe uma diversidade. E você sabe, nós vivemos em uma cidade que existem rios, existe mar, você sabe, isso tudo gera emprego, isso faz girar a economia. E essa era a redondeza do Rio Jordão. E o Rio Jordão, a água que desce dele, ela termina no Mar Morto. E o Mar Morto carrega esse nome porque não existe vida ali. O Mar Morto carrega esse nome porque ali de fato nada vive. Você sabe, se você já viu, o Mar Morto existe uma densidade muito alta de sal, porque ele só recebe toda essa água que desce, ele não escoa para nenhum outro lugar. Então ali existe uma densidade muito grande de sal, onde nada e nem ninguém consegue viver ali. E isso nos ensina outro princípio poderoso sobre o poder de dividir. Quem só recebe e não entrega, morre. Quem só recebe e não divide e não compartilha, morre. E pior do que morrer, mata todo mundo que está em volta. Sabe, como é importante eu e você entendermos o princípio de que tudo aquilo que Deus nos deu é graça dEle, é favor dEle. E aí você pode dizer, mas eu conquistei com o meu trabalho, mas eu conquistei com o meu esforço. A pergunta que eu te faço é, quanto você paga para acordar um dia pela manhã? A pergunta que eu te faço é, quanto você paga por cada respirada que você dá? Isso tudo é favor, é graça de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. E aqui existe um princípio poderoso sobre nós, meu irmão. Se nós só recebermos e não compartilharmos, a gente morre.
É por isso que dentro da igreja tem tanta gente morrendo. Vem para um culto como esse, recebe, sai daqui assim, não consegue nem se mexer, de tanta bênção que recebeu. Chega em casa, morre, porque não compartilha com ninguém. Amanhã de manhã, acorda e não consegue viver nada, porque morre, porque não compartilha com ninguém. Que a partir de hoje eu e você possamos entender esse princípio da palavra de Deus. Ele nos abençoa para que nós possamos ser abençoados. Você sabe a alegria que Deus te dá quando Ele diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Essa alegria não pode morrer em mim, essa alegria precisa contagiar as outras pessoas. O que nós acabamos de ler, quando Jeremias diz sobre uma esperança e sobre um futuro, essa esperança não pode acabar em mim, essa esperança precisa contagiar as outras pessoas. Como é importante pessoas que contagiam umas às outras. E é isso que Deus está nos encorajando nessa noite, para que eu e você possamos começar a compartilhar um pouco de tudo aquilo que Ele nos deu. O exemplo que eu citei para você aqui, desse menino com 5 pães e 2 peixes, na mão dele não era nada, ele entrega na mão de Jesus, Jesus multiplica e alimenta uma multidão. No Rio Jordão existe vida, no Rio Jordão existe peixes, o Rio Jordão gera emprego, e toda a água que desce dele vai para o Mar Morto, e não deságua em lugar nenhum. Tudo que tem ali morre. E aí eu entro com você no 6º ponto dessa mensagem, que é um problema quando as bênçãos se tornam o nosso Senhor. E aqui mora um dos grandes problemas na minha e na sua vida, porque muitas vezes as bênçãos que Deus nos dá ocupam o lugar de Deus. Eu tenho a graça e o favor de Deus de poder pastorear jovens, e você sabe que o jovem ele está vivendo aquele início da vida, onde começam os primeiros empregos, a faculdade, os primeiros relacionamentos, e eu vejo muita gente que troca a bênção pelo abençoador, ou melhor, troca o abençoador pela bênção. É isso? Acertei? Obrigado. Fico nervoso quando eu começo a falar da galera do Tamo Junto. Eu amo vocês, viu? Quando as bênçãos nos roubam de Deus. E aqui mora algo que muitas vezes nós não damos atenção. Porque, eu não sei na sua vida, mas eu já vi muita gente orando: Senhor, me dá uma namorada, Senhor, me dá uma namorada, Senhor, me dá um esposo. E quando recebe aquilo que tanto orou, cria um altar e começa a ser um Deus. Sabe aquele casal no início do relacionamento que diz assim: minha princesa, aonde você quer ir hoje? Eu troco tudo e qualquer coisa por um tempo com você. Sabe, você já viveu isso há uns 25 anos atrás? Tô brincando. Como é importante eu e você desfrutarmos da bênção, mas não deixar a bênção ocupar o lugar de Deus. Como é importante eu e você desfrutarmos de tudo que Deus nos deu, mas é desfrutar, não é trocar. Muitas vezes as bênçãos que Deus está nos dando estão nos roubando dele. E aí você tem um carro melhor, e aí você começa a viajar com o seu carro e você não consegue mais vir para a igreja. E aí você não tem amigos, e aí Deus começa a te dar amigos, e você começa a sair de rolê com seus amigos e não consegue mais vir para a igreja. E todas as bênçãos que Deus está nos entregando, nós estamos trocando, ao invés de usufruir. Tudo que Deus nos entrega, meu irmão, é para que eu e você possamos usufruir o máximo que pudermos, mas nunca trocar a bênção por Deus. Nunca deixar com que a bênção se torne o meu altar e deixar Deus de lado. Você sabe, eu não quero entrar fundo com você na história, porque nós não temos tempo para isso, mas você conhece a história de Abraão. Abraão tinha uma mulher estéril e uma promessa de ser pai de multidões. Como ser pai de multidões com uma mulher estéril do lado? E aí ele recebe uma bênção: Isaac, o filho da promessa. E aí então Isaac está ali diante dele, e o tempo passa e as coisas acontecem, e de repente Deus diz: Abraão, pega Isaac, sobe o monte e sacrifica ele para mim. E ali Abraão é provado. Será que a bênção ocupou o lugar de Deus? E aí ele pega Isaac, ele coloca diante, ele leva Isaac para o monte, ele coloca Isaac ali, ele prepara a lenha, ele prepara tudo, e Isaac faz uma pergunta para ele: pai, as lenhas estão aqui, está tudo pronto, mas onde está o cordeiro? E aí Abraão dá uma resposta dizendo: Deus proverá. E ali então, pronto a matar o seu próprio filho, vem uma voz que diz: não faça isso, pegue o cordeiro e sacrifique o cordeiro. Ali naquele momento, Abraão mostra para Deus que a bênção nunca vai ser mais importante que o abençoador. A pergunta que eu te faço é hoje:
A pergunta que eu te faço hoje é: e se Deus tirar a bênção que Ele te deu? Será que a bênção está sendo mais importante do que Deus na nossa vida? E se Deus tirar o emprego que você sonhou durante anos? E se Deus tomar a casa que você orou durante anos? A pergunta que eu faço para você é: e se Deus tirar a bênção que Ele nos entregou? A verdade é, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor, da boca para fora. Mas e o coração? Como nós estamos posicionando o nosso coração perante as bênçãos de Deus? Posso te falar uma coisa, meu irmão? Sabe por que tem muita gente que não é abençoada por Deus? Porque ainda não sabe lidar com as bênçãos. Você sabe uma criança quando ganha um presente e sai mostrando para todo mundo o presente? Olha o que Deus me deu, olha o que meu pai me deu, olha o que minha mãe me deu. Deixa eu brincar um pouquinho. Não, é meu. Às vezes a gente faz isso com as bênçãos que Deus nos dá. Às vezes a gente faz isso com as bênçãos que Deus nos entrega. E aí nós usamos Deus como um trampolim para saltar e alcançar a bênção que a gente quer. E aí Deus se torna o gênio da lâmpada. Eu venho na igreja, dou 3 oradinhas, Deus aparece, eu digo: Deus abençoe minha casa, amém, e vou para casa. E aí a bênção começa a se tornar para mim e para você um recurso para viver uma vida boa na terra. Quando na verdade a bênção é para que eu e você possamos desfrutar sim do melhor dessa terra, mas no coletivo e não no individual. Existem bênçãos que Deus vai dar para você e única e exclusivamente para você. E você não vai conseguir compartilhar com os outros, mas a sua alegria vai ser tanta que pelo menos a alegria você pode compartilhar. É ou não é verdade? Você consegue entender isso que eu estou falando? Sabe, a bênção de levar alguém para jantar hoje depois desse culto. É ou não é verdade? Olha para quem está perto de você e fala assim: ó, me leva para jantar hoje depois de um culto como esse. Me abençoa com um x-salada. Dia 17 é o x-salada mesmo. É o máximo que você vai conseguir. Sabe, vamos desfrutar da bênção que Deus nos deu. Vamos aproveitar, vamos viver a vida que Deus nos concedeu. O problema é que às vezes nós usamos Deus como esse trampolim, que nós saltamos, alcançamos as bênçãos e dizemos: Deus, muito obrigado. Quando na verdade, tudo o que Deus nos dá, todas as bênçãos que Deus nos deu, é esse trampolim. Eu uso todas as bênçãos para alcançar a Deus. A Bíblia vai dizer: quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Como quem diz: pega todas as bênçãos que Deus te entregou, junta tudo que Deus te deu, pega tudo isso e usa tudo isso para a glória de Deus. Sabe, os amigos que Deus te abençoou, o casamento que Deus te abençoou, os filhos que Deus te abençoou, os recursos que Deus te deu, pega tudo isso e usa para a glória de Deus. O problema é que muitas vezes nós estamos pegando tudo que Deus nos deu para a nossa glória, para que eu cresça e para que Cristo diminua, para que o meu nome seja famoso e para que o nome de Cristo seja esquecido. Muitas vezes quem está trancando a bênção de Deus na nossa vida somos eu e você, com o nosso coração longe dele. A verdade é que eu e você não precisamos obedecê-lo para merecermos as bênçãos. Afinal de contas, ninguém merece. Por isso que Cristo veio. Se eu e você fôssemos merecedores, Cristo não viria. Mas Ele veio para nos redimir do nosso pecado, para liberar esse perdão sobre nós. E a partir de agora, nós temos um Pai. Um Pai que ama, um Pai que cuida, um Pai que zela, um Pai que está conosco. Quando Jesus ora dizendo: Pai, que eles sejam um comigo como eu sou um contigo. Quando Ele diz: no mundo vocês terão aflições, mas contudo tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essas são as bênçãos que Deus nos entregou. E aí, para encerrar com você, eu quero ler um último texto, e eu queria que você prestasse muita atenção nele. Deuteronômio capítulo 28, verso 1, se puder colocar aí para a gente acompanhar junto. Deuteronômio capítulo 28, verso de número 1, nós vamos ler do 1 em diante, preste muita atenção nisso, e eu encerro aqui com você. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, e o seu Deus, e o seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os porá acima de todas as nações da terra. E aí o texto continua: todas as bênçãos virão sobre vocês, e o acompanharão, se obedecerem ao Senhor, o seu Deus. A bênção de Deus na minha e na sua vida, está diretamente atrelada à obediência. Você quer ser abençoado? Obedeça a Deus. Você quer ser abençoado? Siga a Deus. E aí o texto continua dizendo:
E aqui eu quero mostrar para você a totalidade da bênção de Deus. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e as crias das vacas e das ovelhas. E aqui o texto está dizendo: vocês serão abençoados na cidade, na casa de vocês. Vocês também serão abençoados no campo, onde vocês geram os seus recursos. É como se Deus estivesse dizendo: eu vou abençoar a casa de vocês, eu vou abençoar os filhos de vocês, eu também vou abençoar o campo, eu também vou abençoar a empresa, eu também vou abençoar o seu emprego, o seu trabalho, onde vocês geram os seus recursos. Você consegue entender isso? Eu tô só trazendo para você para os dias de hoje. E aí o texto continua dizendo: a sua cesta e a sua maçadeira serão abençoadas. O que você usa no seu trabalho? Quais são os recursos do seu dia a dia? A sua maçadeira e a sua cesta também serão abençoadas. E o texto continua dizendo: vocês serão abençoados quando entrarem e quando saírem. E aí ele continua: o Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que se levantam contra vocês. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros, e tudo que as suas mãos fizerem, o Senhor, o seu Deus, o abençoará, e na terra que dá a vocês. E aqui, meu irmão, mora a totalidade da bênção de Deus. Aqui nesse texto nós podemos provar e comprovar como Deus nos abençoa na totalidade. Ele diz sobre a cidade, ele diz sobre o campo, ele diz quando entrar, ele diz quando sair, ele diz sobre os filhos do ventre, ele diz sobre os utensílios do trabalho, até os inimigos. Por um caminho virão e por 7 fugirão. Esse é o poder da bênção de Deus. Ele nos abençoa na nossa totalidade. Como eu te disse antes, às vezes e muitas vezes Deus nos abençoa em áreas que a gente nem ora, que a gente nem pede, mas Deus sabe que a gente ficaria muito feliz se acontecesse. E todas essas bênçãos que Deus derrama sobre nós é para a glória dele. Todas as bênçãos que Deus derrama sobre a sua vida é para a glória dele. E como então de uma vez por todas acessar essas bênçãos? E como eu disse para você, essas bênçãos não estão ligadas exclusivamente a recursos financeiros. Como viver uma vida melhor, como ter um casamento melhor, como ter paz, como ter amor, como viver a bênção de Deus. Seja obediente. A verdade é que muitas vezes nós quebramos a cara porque nós fazemos coisas que nós sabíamos que não era para fazer. Quantas vezes eu e você pagamos a conta até hoje de escolhas que tomamos que não eram para ser tomadas? E agora ficar se culpando, ficar se vitimizando por tudo isso? Não. Deus também nos abençoa com a próxima chance. E aí quando eu entro nessa próxima chance, Deus nos pede uma coisa: se posicione. Eu queria que você se colocasse de pé no seu lugar. E eu preciso terminar essa mensagem com você falando sobre o posicionamento que Deus tem para nós nesses dias. Nós buscamos muitas bênçãos e as encontraremos e as alcançaremos quando nós obedecermos a Deus, quando nós seguirmos os seus caminhos, quando nós seguirmos os seus mandamentos. Deixa eu falar uma coisa para você: a vida com Deus é muito mais sobre o que pode fazer do que sobre o que não pode fazer. Às vezes nós ficamos, pode isso, pode aquilo outro. A vida com Deus é muito mais do que pode, do que sobre o que não pode. E o que Deus está nos chamando nessa noite, meus irmãos, é para nós nos posicionarmos. O que Deus precisa de mim e de você nesses dias é de um posicionamento. Como Ele abençoar pessoas que não estão posicionadas. Gálatas vai dizer que enquanto o herdeiro ainda é jovem, nada o difere de um escravo, mesmo sendo dono de tudo. A verdade é que muitas bênçãos Deus ainda não liberou para mim e para você, porque nós ainda não nos posicionamos. Talvez você precisa tomar uma posição de homem da casa, o sacerdote do seu lar, no mínimo, responsável pela sua própria vida. Talvez você está aqui e você precisa tomar o seu lugar de mãe, o seu lugar de esposa, o seu lugar de mulher. Talvez você está aqui hoje, você precisa se posicionar e tomar o seu lugar de filho, de filha. Talvez você está aqui hoje, você precisa se posicionar como um patrão, como um chefe segundo o coração de Deus. Talvez você está aqui hoje, você precisa se posicionar como um colaborador, sendo como Cristo seria e fazendo como Cristo faria. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento.